Nós, alunos do curso técnico de açúcar e álcool, vamos apresentar a vocês um vídeo com algumas explicações e um trabalho experimental sobre obtenção de álcool etílico via fermentação de caldo de cana-de-açúcar, no qual o nosso objetivo é obter o álcool a partir dessa fermentação. Nós iremos mostrar passo a passo de como é feito esse trabalho experimental. Iremos também mostrar todos os equipamentos e reagentes que foram utilizados. Depois que o vídeo do experimento for apresentado, iremos dar continuidade explicando sobre alguns temas relacionados ao trabalho experimental. Nesse trabalho, usamos o mosto, que é o caldo da cana, que quando adicionado à levedura, se torna um caldo fermentado. Nós pegamos uma amostra do mosto depois de ser fermentado, com o intuito de medir o grau Brix e o pH do caldo. Para obtenção do álcool, usamos o processo de destilação. Para esse experimento, usamos a destilação fracionada. Esse foi um breve resumo sobre esse trabalho. Agora vocês irão poder ver o trabalho experimental e as explicações. Para que esse experimento possa ocorrer, iremos utilizar alguns equipamentos e reagentes. Os equipamentos e reagentes utilizados foram um suporte universal, um balão de destilação, um bico de Bunsen, 2 becker, um termômetro, um funil, um condensador, uma mangueira e 2 garrafas PETs. 10 gramas de fermento biológico e 300 ml de caldo de cana. Agora irei falar o procedimento experimental. O procedimento é composto por 8 etapas. Primeira etapa: misturar bem o fermento com 300 ml de caldo de cana em um recipiente. Segunda etapa: adicionar a solução de fermento e caldo de cana em uma garrafa PET. Agitar e deixar fermentando de 8 a 12 horas. Terceira etapa: após as 8 horas de fermentação, abrir a garrafa cuidadosamente para que o carbono possa sair e o caldo fermentado não subir rapidamente. Quarta etapa: no momento seguinte, pegamos o suporte universal e prendemos o balão de destilação com uma garra. Do lado direito do balão, colocamos a mangueira e passamos ela por dentro do condensador caseiro, que fizemos com garrafa PET. Dentro do condensador, havia água em temperatura ambiente, para que o caldo pudesse levar um choque térmico e se transformar em álcool. Quinta etapa: em seguida, colocamos a solução que estava dentro da garrafa em um becker. Depois, uma pequena amostra foi retirada para medir o grau Brix, que indica o teor aproximado de açúcar no mosto. Nesse caso, o grau Brix foi de 5. Olhamos também o teor de pH, utilizando a fita de pH que indicou o pH igual a 6. Sexta etapa: em seguida, adicionamos 250 ml do caldo de cana dentro do balão de destilação. Feito isso, colocamos na boca do balão um termômetro para que possamos saber a temperatura correta. Sétima etapa: logo após, ligamos o bico de Bunsen embaixo do balão de destilação para que o caldo possa ferver até atingir 70 graus e começar a gerar álcool e passar pela mangueira até chegar ao becker. Oitava etapa e última: após alguns minutos, obtivemos o primeiro resultado da fermentação, que é o metanol, um líquido tóxico e corrosivo. Logo em seguida, chegamos em nosso objetivo e obtivemos o álcool. Nós conseguimos a obtenção, como vocês puderam ver no vídeo, através da destilação. E a matéria-prima que utilizamos foi a cana-de-açúcar.
Todo o resultado desse trabalho experimental foi realizado positivamente. Como vocês puderam ver no vídeo, usamos o caldo fermentado para que pudéssemos obter o álcool. A fermentação é um processo biológico no qual açúcares como a glicose, frutose e sacarose são convertidos em energia celular, com produção de etanol e dióxido de carbono, como resíduos metabólicos. Como este processo pode ser realizado sem a presença de oxigênio e considerado um processo anaeróbico? Para que a fermentação tenha sucesso dentro das especificações técnicas, é muito importante que se misture ao mosto uma quantidade de leveduras capaz de converter os açúcares em álcool e gás carbônico. Dentro de determinadas condições, este conjunto de micro-organismos recebe o nome de pé de cuba. Para que ocorra a fermentação, utilizamos as leveduras. As leveduras são organismos unicelulares microscópicos, classificados no reino dos fungos, tal como os bolores e os cogumelos. São muito diversas entre si, podendo ser classificadas com base em características distintivas como a morfologia das colônias e a fisiologia das células. A espécie mais comum é a Saccharomyces, conhecida vulgarmente como a levedura de padeiro ou da cerveja. Isto deve-se ao seu papel milenar na produção de pão e bebidas alcoólicas devido à sua capacidade de realizar fermentação alcoólica, sintetizando etanol e dióxido de carbono, através do consumo de açúcares. O etanol é o álcool presente nas bebidas fermentadas, e o dióxido de carbono é o responsável pela gaseificação. Como vocês puderam observar no vídeo, acontece o processo de destilação. A destilação é um processo de separação de mistura, em termos práticos, quando temos duas ou mais substâncias formando uma mistura líquida. A destilação pode ser um método para separá-las. Um exemplo de destilação que remota é a destilação de bebidas alcoólicas. A bebida é feita pela condensação dos vapores de álcool que escapam mediante o aquecimento de um mosto fermentado. Como o ponto de ebulição do álcool é o menor que o da água presente no mosto, o álcool evapora, dando-se assim a separação da água e o do álcool. Como podemos observar, a destilação fracionada é o produto de separação onde se utiliza uma coluna de fracionamento na qual é possível realizar a separação de diferentes componentes que apresentam propriedades químicas distintas, como o ponto de ebulição. Ela é um processo de separação e loteamento dos produtos da mistura e é empregada quando os pontos de ebulição dos componentes de uma mistura são próximos e não é possível realizar uma destilação simples. Um aparelho mais complexo é que exige um pouco mais de tempo no processo. Neste processo, existe uma coluna fracionada que cria várias regiões de equilíbrio líquido-vapor, levando a uma série de microdestilações simples.